Eu acho que dá pra ir. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu estudei de quimiotaxia de neutrófilos com leucotrieno. E eu não achei um título mais poético do que esse, vislumbrando. E no meio do meu estudo também considerei colocar essa imagem por um motivo que eu vou estar revelando lá para o final da minha apresentação. Então, nós temos aí pela frente 18 slides. Eu vou falar um pouquinho também sobre quimiotaxia por PAF e fazer alguns questionamentos ao final que a gente pode julgar se esses questionamentos são válidos de forma conjunta. Então, vamos lá. O negócio está no meio da tela. Aí saiu. Nós temos aquelas funções básicas do neutrófilo, né? Que quando ele se dirige ao sítio inflamatório para trabalhar, esse se dirigir para lá a gente chama de quimiotaxia, e lá ele vai abordar ele pode abordar essa inflamação de várias maneiras diferentes, como o ROS, o burst oxidativo, fagocitose, formação de NETs, degranulação e algumas outras citocinas que ele vem aí se valer para melhorar o tratamento dessa inflamação lá, né? E com isso a gente tem sempre que, se o neutrófilo demorar a chegar lá, a inflamação pode virar um negócio muito grande. Então ele pode chegar lá e fazer uma baguncinha no sítio inflamatório, né? E o leucotrieno B4 eu acho que está bem envolvido no meio desse processo também. Nós vamos ter a cascata de adesão do neutrófilo ao endotélio, quando a gente tiver aí uma ativação dele pelo gradiente quimiotático. Nós vamos ter 4 passos aí na cascata de adesão. Primeiro a gente vai estar ali ativando as selectinas do neutrófilo, que vão estar entrando em contato com as mucinas do endotélio. E aí, mais por diante, quando a gente tiver uma firme adesão desse neutrófilo ao endotélio, a gente vai ter um desdobramento da integrina dele. Eu consigo mostrar meu mouse? Consigo. A gente vai ter o desdobramento da integrina dele para entrar em contato com a imunoglobulina do endotélio, como, por exemplo, a ICAM. Beleza, mas antes disso a gente vai ter o que a gente pode chamar de processo quimiotático. O neutrófilo vai sentir uma maior concentração de um determinado composto químico que gera atração dele. A gente vai chamar esse composto de quimiotático. Esse composto vai estar geralmente, quase na maioria dos casos, entrando em contato com a proteína G do neutrófilo e estimulando essa proteína G. Então, esse primeiro passo para o processo quimiotático, a gente vai chamar ele de sensibilização pelo gradiente. O neutrófilo vai se sentir sensibilizado e, a partir disso, vai começar a ocorrer uma polarização no neutrófilo. E essa polarização ela vai servir como um amplificador para a sensibilização do gradiente. Isso vai acontecer até que ocorra a motilidade do neutrófilo ao sítio inflamatório, até chegar na questão da diapedese em si. Nessa polarização, nós vamos ter uma concentração do fosfatidil-inositol na parte que está para onde o neutrófilo está migrando, e enquanto nós vamos ter uma pouca concentração desse fosfatidil-inositol na parte contrária de onde o neutrófilo está vindo. Essa concentração de PIP3 aqui, ela vai servir para amplificar o contato das proteínas G do neutrófilo com esse determinado quimiotático que o está atraindo. E aí nós vamos ter uma classificação desses quimiotáticos que podem puxar ali o neutrófilo para o sítio inflamatório. Entre eles nós vamos ter quimiotáticos lipídicos, que é os que eu quero tratar aqui propriamente.
vamos ter peptídeos N-formilados, o famoso FMLP, anaflotoxinas, que é o exemplo que a gente vai ter com a C5A, C3A, aquelas proteínas de complemento, e entre outras quimocinas, dentre elas também nós vamos ter aí a que o Felipe trabalha, que é a interleucina 8. Nesses quimiotáticos, a gente vai ter eles tratando uma amplificação dos mecanismos do neutrófilo. Elas podem estar amplificando esses mecanismos de basicamente três formas diferentes. E aqui eu queria entrar bastante na questão sobre o estímulo parácrino e o estímulo autócrino do neutrófilo para com esses agentes quimiotáticos que ele pode vir a produzir. E vou tratar principalmente aqui dos dois, cadê o mouse? Dos dois agentes quimiotáticos lipídios que vão ter tanto essa ação parácrina quanto uma ação autócrina. Que são, esses dois agentes são o fator de agregação plaquetária, o PAF, e o leucotrieno B4. Eles não são estocados na célula, e eles são produzidos de forma basal na célula, quando ela não está ativada, mas ela vai ter esse estímulo realmente para a produção quando a gente tiver a célula ali sendo ativada. E aí eu vou mostrar agora para vocês um pouco como é que ocorre a produção do PAF e do leucotrieno, mostrar essa produção para depois eu poder entrar em alguns outros aspectos que eu achei muito interessante em alguns artigos. Aqui nós vamos ter o processo de formação do PAF. Aqui tem uma molécula de fosfatídeo fosfocolina que é meio que inerte lá na dupla camada lipídica do neutrófilo. Com a ação da fosfolipase a gente vai ter essa molécula inerte podendo aí ser transformada em outras duas moléculas. Uma delas é o ácido araquidônico e a outra é a que vai dar vai ser geradora do PAF em si. Mas cadê o meu mouse? Essa molécula aqui, que é precursora do PAF, ela ainda não é uma molécula quimiotática. Apenas quando ocorre a acetilação dessa molécula do lisopaf, que a gente vai ter o PAF em si com a acetilação dele aqui. Então eu queria que vocês guardassem o nome da fosfolipase A, que pode percorrer esses dois caminhos aqui, dependendo do estímulo que o neutrófilo via a ter. Beleza. Isso aqui para a produção do PAF. E se eu for apontar a produção do leucotrieno B4, a gente vai ter a setinha aqui da fosfolipase A, trazendo o ácido araquidônico. Trazendo o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai ser tratado por uma enzima chamada 5-lipooxidase, que é amiguinha ali nas vias da ciclooxidase, que aqui vai ser um alvo especialmente ali dos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas a 5-L-oxidase, lipoxidase também é um alvo de alguns anti-inflamatórios. Nesse primeiro efeito dessa enzima, nós vamos ter a produção da 5-SHPET, e depois vamos ter essa enzima trabalhando de novo para chegar na produção do leucotrieno A4. Esse daqui já é um pouco... Esse aqui já tem efeitos quimiotáticos no neutrófilo, mas são efeitos quimiotáticos muito baixos. E essa LTA4 hidrolase, quando a gente hidrolisa uma parte dessa enzima, dessa molécula aqui, a gente vai ter a produção do leucotrieno B4. Então, nós temos a produção do PAF aqui a partir de dois passos, basicamente dois passos, e a produção da
do LTB4, também partindo lá daquela molécula que é inerte, mas nós já vamos ter ela em 1, 2, 3, 4 passos para chegar no LTB4. E uma outra via também traria a LTC4, LTD4, mas esses já não nos importam porque eles não têm função quimiotática. Continuando. Aí eu achei 2 artigos aqui que trazem algumas informações colocando essa relação entre o leucotrieno B4 e o PAF, relacionado principalmente à regulação da enzima que vai ali fazer, vai trazer o leucotrieno B4 para nós. Nesse artigo aqui, de 1984, os dados que ele consegue gerar, ele fala que a 5-lipoxidase, ela precisa estar intacta para haver a quimiotaxia por PAF, mas, mesmo sem ela, o neutrófilo vai ter uma quimiotaxia por leucotrieno B4. Ou seja, essa enzima ela é essencial para que haja a produção de leucotrieno B4 pelo neutrófilo. Se a gente inibe essa enzima, a gente vai continuar tendo a quimiotaxia do neutrófilo por leucotrieno, mas por leucotrieno exógeno, claro, e não vai ter a quimiotaxia do neutrófilo pelo PAF. Em um outro artigo, ele mais recente, de 2015, que tem até um pessoal da USP trabalhando junto com ele vem falar de um contexto em que a 5-lipoxigenase está deficiente em ratos, e ele vem trazer essa mesma ideia de que, pô, depois, quando a gente observa essa situação em que a lipoxigenase não consegue trabalhar, o neutrófilo ele não vai ter essa quimiotaxia voltada para o PAF, mas ele continua tendo a quimiotaxia voltada para o leucotrieno B4. Aí, a conclusão que eles chegam lá meio que é falar, não vamos usar anti-inflamatórios esteroidais indiscriminadamente em doenças infecciosas, que eles estão trabalhando com histoplasmose, né, que é um fungo. Bem, aí desses 2 contextos, eu fiquei me perguntando, mas por que essa lipoxigenase tem a ver com a quimiotaxia por PAF? E até agora eu não consegui achar nenhum artigo que respondesse essa questão para mim. Então essa é uma primeira pergunta que eu levanto, e não sei, talvez seja a mais importante que eu vou estar apresentando aqui nessa breve apresentação. Isso. Eu peguei um artigo de 1984 em que ele faz essa primeira referência, e um em 2015 que ele também ainda continua sem explicar por que que está ocorrendo, por que a quimiotaxia por PAF ela não acontece quando essa lipoxigenase está inibida. Então essa seria a minha primeira pergunta. Dentro desse primeiro artigo que eu mostrei, ele também coloca um contexto que eu achei muito interessante, não sei se é porque eu não sabia, ou nunca imaginei sobre isso. Ele fala, quando a gente coloca o leucotrieno, o neutrófilo para migrar para o leucotrieno ou para o PAF, nessas concentrações aqui, ele migra legalzinho, dá para ver bastante neutrófilo migrando. Mas se a gente coloca o neutrófilo para migrar para o PAF e para o leucotrieno e eles estiverem nas mesmas concentrações, o neutrófilo não vai migrar, ele vai ter uma migração basal, como se fosse na ausência de qualquer fator quimiotático. Eu achei essa informação bastante assim, interessante, e eu consegui relacionar ela com outro artigo. No final desse artigo aqui, esse aqui eu coloquei errado. Assim. Então, a partir dessa informação, eu gerei uma outra pergunta que eu não sei se essa outra pergunta é mais por inocência minha, por não ter estudado tanto, não sei, porque do porquê, apesar da gente ter uma hierarquia de prioridade entre os quimiotáticos que atraem o neutrófilo, ou seja, tem alguns quimiotáticos que atraem o neutrófilo mais do que outros. Se a gente for colocar o PAF e o leucotrieno em questão, o PAF vai
vai estar interagindo mais com o neutrófilo, atraindo mais o neutrófilo do que o leucotrieno. Mas se a gente coloca eles nas mesmas condições, nas mesmas concentrações, para o neutrófilo migrar, ele não vai migrar como se o PAF tivesse mais afinidade. Ele vai migrar como se não fosse nenhum quimiotático ali. Achei essa pergunta bastante interessante. E aí, no final desse artigo primeiro que eu mostrei, ele também coloca a questão de que a síntese... E se a gente for pensar nessa síntese, na biossíntese de leucotrieno, para a migração de neutrófilos em outros contextos que não apenas para essa migração para o PAF, se a gente fosse pensar isso para outros quimiotáticos também. Isso aqui era o último parágrafo desse primeiro artigo que eu mostrei. E aí, eu achei esse outro artigo aqui, já de 2016, que responde uma parte dessa possibilidade que ele colocou aqui no final do artigo de 1984, relacionado aos exossomos. Ele fala que o leucotrieno B4 ele é liberado no neutrófilo por meio desses exossomos. E aí, por meio desses exossomos, a gente vai ter uma ação do leucotrieno, uma ação autócrina e uma ação parácrina. A ação autócrina é a desse composto no próprio neutrófilo que lançou o composto. E a parácrina é desse composto no neutrófilo vizinho a ele, ou perto dele, próximo ali. E aí esse artigo de 2016, ele vem falar que o neutrófilo ele também é sensibilizado pelo leucotrieno para ajudar o neutrófilo a migrar para um quimioatraente primário. E ele usa esse quimioatraente primário como sendo o FMLP. E também, de maneira parácrina, esse leucotrieno ele vai agir de maneira secundária, como um agente quimiotático secundário para outros neutrófilos. E aí foi por isso que eu coloquei essa lâmpadazinha lá no meu slide de abertura. Tipo, como se fosse o próprio... A lâmpada seria o exossomo e aqui dentro dele o leucotrieno, alguma coisa assim. Achei bem interessante. Sim, mas para tornar isso mais visível, o artigo traz essa imagem. A gente tem aqui um gradiente de FMLP, chamando o neutrófilo que veio na frente. E aí esse neutrófilo, ele libera os exossomos com leucotrieno, que vai agir nele mesmo, tornando ele mais atraente ainda ao FMLP, e vai agir nos neutrófilos que estão vindo atrás, para eles virem de maneira mais focada, mais rápida, fazendo assim um gradiente primário com o FMLP e um gradiente secundário também para a mesma direção, mas agora com o leucotrieno. A partir disso, e relacionando com a questão com que o primeiro artigo colocou sobre a migração PAF e leucotrieno nas mesmas considerações, eu criei uma outra pergunta aqui também relacionada a essa hierarquia de prioridade de migração. Se nós usarmos as mesmas considerações de quimioatraentes do FMLP e do leucotrieno, será que nós vamos ter esse mesmo resultado que nós tivemos quando era o PAF? Porque aqui nós vamos ter o FMLP ainda mais quimioatraente do que o PAF. Bem, eu acho que foi basicamente essas 3 perguntas que eu consegui formular aí no meu breve estudo. Eu estava vendo alguns artigos sempre muito relacionados ao leucotrieno B4. E era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E vamos tomar mel para fortalecer a imunidade aí, para deixar o Covid bem longe e não precisar que os nossos neutrófilos produzam tanto leucotrieno. Legal, Marcos. Interessante. Perguntas intrigantes que você levantou aí, gostei de ver. E aí, pessoal, quem responde as perguntas do Marcos?
Eu, Felipe. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Marcos. Mas pode falar. Pode falar. Oh, desculpa eu ter gaguejado bastante, gente. Lá, Diga lá. Marcos, você viu se tem algum estudo falando sobre a ativação dos neutrófilos por LTB4 e a produção de ROS? Pô, quando a gente tem, bem aqui, ó. Aqui. Quando a gente tem essa polarização, e aí nós vamos ter cada vez o neutrófilo sendo mais atraído por esse gradiente, aqui no meio, onde eu coloquei essa anotação? Vai ocorrer uma produção de ROS por aqui assim. Mas eu digo por essa questão aí, deixa eu ver se eu acho. Mas eu digo assim, se tem algum estudo que aborda diretamente a produção de ROS por neutrófilos ativados por LTB4? Tem algum estudo que mostra exatamente a produção de ROS? Véi, não tô lembrando agora. Eu pesquisei uns 15 artigos aqui, mas diretamente relacionando a isso, tipo, pelo menos no título não teve nenhum, não. Eu acho que seria, tipo, como você está falando de migração, para você aproveitar um estudo com esse LTB4, seria interessante você tentar ver se tem alguma coisa relacionada a ROS, né? Que aí seria interessante. Porque, por exemplo, você falou que o LTB4 tem um perfil parecido com o PAF e parecido com a interleucina 8, que são aquelas miocinas de autócrine paráquina, né? Sim. Tanto no estudo do PAF quanto do interleucina 8, a gente tem a ação deles como um prime, né? Mostrando que eles não ativam a espécie reativa de oxigênio, mas faz fosforilação inicial. Seria interessante você poder ver isso também. Tipo, fazer um estímulo duplo, ou saber se tem como se ativa a ROS. Aí seria um tipo, sei lá, um incremento do seu estudo. Assim, eu acho, né? Não sei. Assim, do que eu pesquisei, a que eu achei a parte. Depois que a gente vai ter essa polarização aqui, a gente vai ter a ativação da proteína G, e essa ativação vai ser auxiliada pelas GTPases, né? Da família da ROA, da RAC aqui. E aí, isso depois vai estar ativando ali o complexo do NADPH oxidase e ocorrendo a produção de ROS já nesses momentos aqui iniciais. Então, aí, é igual eu te falei, se não tem nenhum artigo que mostra isso, é interessante você ver, porque você pode ter uma subunidade da NADPH oxidase, mas não necessariamente você vai ativar ela. Você vai só potencializar quando tem um estímulo, um segundo estímulo. No caso, como você mostrou aí FMLP, por exemplo, a LTB4 ele pode ser um potencializador para o estímulo de FMLP. Geralmente ele não ativa, ele pode só potencializar, sacou? Que geralmente a beleza. do Prime é isso. Aí seria interessante, se não tiver nenhum artigo que fala sobre isso, você poderia entrar nessa. Interessante, obrigado. Interessante dar uma olhada nessa história aí, só para ver em que pé está essa situação. Né? E você, Edson, o que você ia perguntar? Então, eu fiquei curioso em relação ao gasto de energia das vias aí da produção do PAF e LTB4. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Marcos? Qual que tem o maior gasto de energia? Cara, não. Eu li um artigo que foi um artigo que me deu essa imagem bem aqui. Deixa eu ver. Tá aparecendo, beleza. Nesse artigo ele vai tentar falar muito sobre essa questão da amplificação dos mecanismos do neutrófilo, né? Aí eu, caramba, agora que eu vou ver como é que ocorre a ação autócrina do LTB4. Mas é um artigo de revisão. Nesse artigo de revisão ele fala só da ação parácrina do leucotrieno. E aí a única parte que ele fala realmente de ação autócrina do que o neutrófilo produz, ele fala da adenosina trifosfato, do ATP.
ele joga o ATP para fora e depois o ATP interage aqui e meio que entra de novo. Achei isso bem interessante. Mas, diretamente relacionado à sua pergunta, eu não cheguei a estudar, não. É porque você frisou que no PAF é um processo, né, que acontece para a produção do PAF. E no LTB4 são 4 processos que ocorrem na sequência, se não me engano foi isso. Eu não sei se eu estou pensando numa besteira muito grande, mas eu imaginei que então no LTB4 possa ter um gasto de energia maior. Poderia ser isso, professor? Não sei. Olha, então, aqui no PAF a gente tem... ele tá consumindo uma acetil-CoA, né, um grupamento acetil, e a gente vai sempre poder ter algo bem cíclico aqui. Inclusive no livro de farmacologia do Goodman e Gilman, o único esquema que ele coloca de produção de PAF é justamente esse. Só tem um negócio aqui começando, que vai para outro, depois pode retornar de forma cíclica. E eu acho que não sei se tem muito a ver, é a questão do cálcio aqui, não sei se pode estar relacionado. Legal. Aí é que tá. O consumo de energia para a produção do PAF é baixo, porque essas moléculas de sinalizadores são produzidos em baixa concentração, porque eles estão normalmente no começo de uma cascata de sinalização. Então, o sinal deles ainda vai ser muito amplificado, mesmo com poucas moléculas você consegue ter um sinal intenso no final. Agora, apesar do consumo de energia para a produção dele provavelmente não ser muito grande, consome aqui um acetilcoenzimab para cada PAF, eu não sei se no final da via se não vai ter um consumo maior, por exemplo, juntando com a questão que o Felipe levantou. A produção de ROS é uma coisa que consome muita energia. Então, se você disparar a produção de ROS também, aí isso aumenta o consumo de energia. Aí, interessante. Precisaria dar uma olhada nisso mais para frente. O que mais? O que mais que vocês têm para colocar aí? Marcos, tem Oi. umas questões. Na verdade, fiquei até confusa aqui. Tem uma parte aqui para adiantar que eu não quis te mandar no fim de semana. Então, não sei se compartilhou com ele, mas é uma tese feita em 2019 na Universidade de Cambridge sobre o papel dos receptores de quimoquinas no tráfico... Não, peraí. Papel do receptor de quimoquinas nos tráficos, na regulação do tráfego, da migração dos neutrófilos para sítios inflamatórios. Ela tem 140 páginas e para todo mundo que está começando no laboratório, eu acho bem interessante também, que ela fala bem direitinho e recente sobre os mecanismos do neutrófilo e a migração dele, tudinho. Um sistema complemento que a gente está tentando aqui entender todos os detalhes. Interessante. Manda pra gente aí. Já, eu vou mandar no grupo também para poder ficar separado. Quando eu estava produzindo essa apresentação, até achei ela muito comparável ao trabalho que eu tive para produzir a apresentação desinflamação, professor. E aí eu estava até pensando em questões de engenharia metabólica, se essa relação PAF e leucotrieno poderia estar envolvida e tal. Fui conversar com a Carol também sobre isso. Uma outra questão é o NLRP3, que eu até falei dele no grupo. NLRP3, é isso mesmo. Que ele está relacionado também com a produção de ROS. E ele está relacionado com a PI3K? PIK3. A que você falou, a enzima que você falou que está relacionada também nesse processo. Assim, eu disse que eu até cheguei a pensar nessa questão de engenharia metabólica justamente por causa dessas duas vias aqui, da fosfolipase A2. Aí, por exemplo, o cara bloqueia bem um negócio que tem bem aqui depois com a lipoxigenase. Aí eu pensei, mas será que esse bloqueio não faz aumentar a produção de PAF bem aqui? E aí depois eu pensei o contrário, mas e se eu bloqueasse alguma coisa desse PAF aqui? Aí isso deveria querer dizer que também vai aumentar
a produção de leucotrieno B4, aí eu descobri que ainda não tem nada que inibe PAF, ainda não produziram nada que inibe PAF localmente. Tem enzima, tem muita coisa específica para inibir a 5-lipoxigenase, mas não tem nada para inibir esses passos aqui do PAF ainda. Só o inibidor de receptor de PAF, que já é uma coisa diferente. Para você calcular isso aí, tem uns programas de engenharia loucos que são complicadíssimos de mexer, mas e para mamífero é muito difícil você calcular, porque você mexe em uma célula, você vai mexer em várias vias, várias interações, é complicado. Você pode testar colocando um inibitor e ver o que dá. Mas essa modelagem aí é complicada. Marcos, me diga uma coisa, aquela sua primeira pergunta lá, que você... por que a quimiotaxia por PAF não acontece quando a 5-lipoxigenase é inibida? Você inibe o 5-lipoxigenase, não tem produção de leucotrieno. Aí você não tem quimiotaxia por PAF, né? Será que a quimiotaxia por PAF depende da capacidade de produzir PAF também? Então, professor, foi justamente essa foi a primeira questão que eu levantei assim que eu li sobre isso. E aí eu estava relacionando isso a outra coisa totalmente diferente lá do estudo da minha aspirina. Mas, assim, depois que eu fui para estudar, peguei os artigos para ver, eu não consegui levantar nenhuma questão mais concreta relacionando, professor, a essa via aqui de produção de PAF, entendeu? Eu ainda não consegui ver nada. Mas foi exatamente essa uma das minhas primeiras hipóteses levantadas em cima dessa pergunta. Quer dizer, deve ter algum outro modulador aí que interfere na quimiotaxia. Pensei nessa questão da própria capacidade de produzir PAF, porque se você não consegue passar daquele ponto, você provavelmente acumula intermediário e impede a formação do lisopaf. Volta lá no vermelhinho. Voltar aqui? Aí. Se você não está conseguindo seguir para frente, inibir o 5-lipoxigenase, provavelmente você vai acumular ácido araquidônico, porque não está indo para frente. E aí precisaria ver se o ácido araquidônico ou foi inibidor, ou simplesmente por ledação das massas, inibe a fosfolipase, você vai produzir menos lisopaf. Aí você produz menos PAF. Agora precisa ver se existe um link da produção do PAF com a resposta ao PAF. Se são mecanismos... Produção do PAF e resposta ao PAF. Se são mecanismos dependentes ou não. Aí. Então, o que eu posso falar sobre isso? Os efeitos do PAF na própria célula. Quando o PAF se liga à proteína Gzinha lá, aí ele pode influenciar tanto a fosfolipase C e a fosfolipase A2 também. Na C, ele vai influenciar o mecanismo do DAG, diacilglifosfato, e do inositol fosfato. E a outra enzima que esse PAF pode influenciar é na própria fosfolipase A, que aí também vai estar influenciando na cascata do ácido araquidônico.